Olá pessoal, hoje a prof vai explicar a forma mista. Frações de um número misto são aquelas constituídas de uma parte inteira, número inteiro, e a outra parte fracionária. Situação problema então que a prof trouxe aqui. Tainá e Vicente representam as partes destacadas das figuras idênticas a seguir de diferentes maneiras. Observe. Então, aqui está as figuras, né? Tainá diz o seguinte: como as figuras estão divididas em 4 partes iguais e 5 delas estão destacadas, representei pela fração 5/4. Vicente diz o seguinte: como uma figura está toda destacada e uma outra tem uma de 4 partes destacada, representei escrevendo um número na forma mista, ou seja, 1 inteiro e 1/4. Então, podemos ver aqui, 5/4, a Tainá representou, e Vicente representou 1 inteiro e 1/4. Então, temos aqui o número na forma mista, 1 inteiro e 1/4. Pode ser lido, então, como a prof acabou de pronunciar, 1 inteiro e 1/4. A parte inteira é 1 e 1/4 é a parte fracionária. Então, agora a prof trouxe alguns exemplos. Então, o exemplo número 1. Transforme 21/5 em fração mista. Como é que nós vamos fazer isso? Nós vamos pegar o 21 e dividir por 5. Então, 21 dividido por 5, o número mais próximo de 21, eu tenho 4. 5 vezes o 4, que vai dar 20. A prof não acabou não colocando aqui. 20. 21 tiro 20, vai sobrar 1. Então, como é que eu vou escrever esse número misto? O número inteiro vai ser o meu quociente, então vai ser o 4. O meu numerador vai ser o meu resto, que aqui no caso é 1. E o meu denominador vai ser o meu divisor, que no caso vai ser o 5. Então, eu tenho aqui o número misto, 4 inteiros e 1/5. Depois temos o exemplo 2. Olha só. Transforme 47/8 em fração mista. Então, eu vou dividir o 47 por 8. 47 dividido por 8 vai dar 5. 5 vezes 8, 40, que é o número mais próximo que a gente chega. Então, 47 tira os 40, sobra 7. Então, escrevendo o número misto, eu vou ter... Quem é o meu quociente? 5. Então, 5 inteiros. O meu numerador é o meu resto, que é 7. E o meu denominador é o meu divisor, que é 8. Então, eu tenho aqui 5 inteiro e 7/8. Agora, eu tenho aqui o exemplo 3. Transforme a fração mista, 4 inteiros e 1/5, em fração imprópria. Ou seja, nós vamos agora transformar, nós temos um número misto e nós vamos transformar numa fração imprópria. Então, no meu denominador, eu tenho o 5, que é da fração de 1/5, continua. E o meu numerador é obtido fazendo o seguinte cálculo. Vamos multiplicar o denominador pela parte inteira e somar com o numerador. Então, eu tenho 5 vezes o 4 mais 1. 5 vezes o 4 é 20, mais 1, 21. 21/5. Vamos a mais um exemplo para ficar bem certinho aqui, Olha só. Transforme a fração mista 3 inteiros e 1/6 em fração imprópria. Então, nós temos ali no denominador a fração aqui, 6, né? Continua. E o meu numerador é obtido fazendo a multiplicação
do denominador vezes a parte inteira, mais 1. Então, 6 vezes o 3 mais 1. 3 vezes 6 aqui, 18, mais 1, 19. 19 sextos. Então, está aqui a fração imprópria. Depois disso, a prof trouxe alguns exercícios aqui, tá, pessoal? Opa! Ali em cima é exercícios, tá? Que a prof trouxe exercícios sobre números mistos. Ali saiu erradinho ali a digitação. Número 1, então, transforme os números mistos em frações e represente na forma de desenho. Então, vocês estão recebendo como números mistos, vão transformar em frações impróprias e depois vão representar através de desenhos, certo? No número 2, diz o seguinte: transforme as frações em números mistos. Então, aqui nós acabamos de ver também ali como fazer essa transformação. Vocês vão colocar em prática agora aqui, certo? E a segunda parte do nosso conteúdo é a simplificação de uma fração. Ou seja, aqui vai explicar então como nós vamos fazer isso. Ao dividir o numerador e o denominador de uma fração por um número natural diferente de zero, estamos fazendo a simplificação de fração, ou seja, obtendo uma fração equivalente mais simples. Observe, eu tenho 60 e 24 avos. Eu vou simplificar, então vou dividir por 2, o 60 dividido por 2 vai dar 30, 24 por 2 vai dar 12, o 30 e 12 avos eu ainda consigo fazer simplificação, eu vou dividir por 2, 30 dividido por 2 é 15, 12 por 2 é 6, então eu obtenho 15 sextos, que eu consigo dividir de novo. Só que não consigo dividir por 2, porque por 15 não dá para dividir por 2. Então, 15 eu consigo dividir por 3 e o 6 também consigo dividir por 3. Então, 15 dividido por 3 é 5 e 6 dividido por 3 é 2. Então, eu obtenho aqui 5 meios, que eu não consigo fazer mais simplificação, porque o 5 eu só consigo dividir por 5 e o 2 eu só consigo dividir por 2. Então, aqui termina a minha simplificação. Note que a fração 5 meios não pode ser mais simplificada. Neste caso, dizemos que ela é uma fração irredutível, que ela não consegue ser mais simplificada, certo? Temos aqui mais alguns exemplos. 8 vinteavos. Então, 8 eu consigo dividir por 2 e o 20 também. Então, vai dar 4 décimos, que eu consigo dividir por 2, o 4 e o 10 também. Então, 4 por 2 vai dar 2 e 10 por 2 vai dar 5. 2 quintos. Eu não consigo dividir ambos pelo mesmo número. Então, portanto, eu tenho uma fração irredutível. Aqui tem outro exemplo, 45 e 60 avos. Eu não consigo dividir por 2, porque o 45 não divide por 2. Eu consigo dividir por 3. 45 por 3 é 15 e 60 por 3 é 20. Agora, eu não consigo dividir mais por 3, porque o 20 eu não consigo dividir por 3, somente por 5, então. 15 dividido por 5 é 3 e 20 dividido por 5 é 4. Tenho aqui, então, 3 quartos. Aqui eu tenho uma fração irredutível. Depois daqui, a prof vai explicar as duas maneiras, ó. A maneira escada, que vocês viram que a gente divide, faz várias divisões para chegar à fração irredutível, que foi o que nós fizemos anteriormente nos exemplos. Aqui eu trouxe outro exemplo, ó, 60 e 84 avos. Então, eu consigo dividir por 2 o 60, 84 por 2, 60 por 2 é 30, 84 por 2 é 42. Divido novamente por 2, 30 por 2 vai dar 15, 42 por 2 vai dar 21. Agora, o 15 e o 21 eu só consigo dividir por 3. 15 dividido por 3 é 5 e 21 dividido por 3 é 7. Aí eu tenho 5 sétimos que eu chego à fração irredutível. Chamamos aqui esse método de várias divisões como método escada, né? Ou temos também, vocês podem usar o método tirolesa.
Como é feito isso, então? 60 e 84 avos, tá? Então, aqui eu fiz pelo método escada, ó. Vocês podem ver que eu fiz várias divisões até chegar à fração irredutível. No método tirolesa, o que acontece? 60 e 84 avos, eu consigo dividir direto por 12. Então, eu já fui direto para um número para chegar à fração irredutível. Então, 60 dividido por 12 dá 5. 84 dividido por 12, 7. Então, eu obtenho aqui 5 sétimos, que não tem como eu simplificar mais. Então, eu já cheguei à fração irredutível pelo uso da tirolesa. Foi o método mais rápido, certo? Olha só, temos aqui também 80 e 120 avos. Então, aqui a gente faz o cancelamento do zero, né? Quando a gente tem um zero no numerador e um zero no denominador, a mesma quantidade de zeros, a gente pode fazer o cancelamento do zero, vai ficar 8 dozeavos, está aqui. Vou fazer pelo método escada, então. 8 dividido por 2 é 4, 12 dividido por 2 é 6, 4 dividido por 2 é 2, 6 dividido por 2 é 3. Então, eu obtenho aqui 2 terços, a fração irredutível. Usando o mesmo método pela tirolesa, eu faço o cancelamento zero e obtenho 8 dozeavos. 8 dozeavos eu consigo dividir direto por 4. 8 dividido por 4 é 2 e 12 dividido por 4 é 3. Então, eu obtenho aqui 2 terços, a fração irredutível. Então, aqui nós temos exemplos, então, de como fazer as simplificações de fração, certo, pessoal? Então, aqui, pessoal, a prof agora deixou um exercício para vocês fazerem. Simplifique as seguintes frações usando o método mais conveniente, pelas escadas ou pela tirolesa. Vocês podem usar qualquer um dos dois, pessoal, tá? Vocês vão usar o que vocês acharem melhor, o que vocês entenderem melhor, né? Agora, num primeiro momento, alguns vão achar mais fácil fazer pelo método da escada, que vão fazendo aos poucos. Depois vocês vão se acostumando e vocês automaticamente já vão vendo, tendo essa visão de fazer direto pela tirolesa, pelo número maior, para me chegar à fração irredutível mais rápido, certo? Vocês podem utilizar qualquer um dos dois métodos que vocês vão chegar ao mesmo resultado, certo? Então, após as explicações, vocês podem dar andamento aos exercícios, então, que a prof enviou no sistema, certo, pessoal? Um beijão a todos e uma boa aula.